Filho, escute com toda a atenção. Isto não é conversa confortável. É um alerta que pode salvar sua vida. Há portas que parecem flores. Há vozes que soam como mel. Elas atraem, seduzem, prometem prazer. Mas por trás desse perfume há ferro afiado. O caminho que brilha é, em verdade, caminho de morte. A sabedoria fala com urgência. Incline os ouvidos para o discernimento. Não é um conselho acadêmico. É um chamado para proteger o coração. A tentação não vem anunciada com tinta vermelha. Ela se disfarça com doçura. Os lábios da mulher imoral destilam mel, diz a imagem viva do texto. E nós entendemos. A sedução tem língua macia, fala que acaricia. A voz que parece azeite escorre e envolve. Mas o fim é amargura. E a ferida que se abre é profunda. Isso não é apenas uma advertência antiga. É um mapa do perigo que o mundo ainda desenha hoje. Pode ser uma relação que você acha inofensiva, um olhar que se demora demais, um desejo que você alimenta em silêncio. A traição começa no devaneio. A caminhada que não vê a vereda da vida, que pisa em caminhos tortuosos, conduz à sepultura, não só física, mas espiritual. O que parecia prazer imediato vai consumindo força, energia, reputação, futuro. Portanto, há instrução prática e firme. Não se aproxime da porta daquela casa. Não se exponha. Não entregue a sua vitalidade a estranhos. A sabedoria insiste. O melhor é distância e prudência. No instante em que você se permite pequenos passos, abre espaço para perdas maiores. O vigor é consumido. O suor do seu trabalho é devorado por quem nada construiu. E no fim, o arrependimento surge como gemido no corpo cansado. E é a voz do arrependimento que assusta. Como odiei a disciplina. Como meu coração rejeitou a repreensão. A dor em dizer isto tarde demais. E quando a comunidade testemunha a queda, o constrangimento se junta à perda. A advertência de Provérbios é dura porque quer evitar esse desespero. A palavra de Deus não assume o pescoço do homem. Ela estende a mão e diz: vem, volta, escolhe vida. Agora segure esta imagem, uma fonte que jorra só para você. Beba das águas da sua própria cisterna. A metáfora é bela e prática. Não entregue as suas bênçãos à rua, para que estranhos se fartem delas. Cuidado com a generosidade insensata com aquilo que Deus deu só para você. A fidelidade começa em aprender a celebrar o que é seu. A aliança no casamento. O compromisso com a pessoa que Deus lhe deu. O laço que honra e protege. E essa fidelidade não é prisão, é festa. Alegre-se com a esposa da juventude. Que os seus carinhos o satisfaçam. Que a intimidade que Deus abençoou seja fonte de prazer e de segurança. O chamado é o contentamento. A verdade é simples e prática. Longe da fidelidade, o prazer vira ruína. Na fidelidade, o amor frutifica. Antes que você diga isso é antiquado, pergunte ao seu coração o que tem alimentado seus pensamentos à noite. Quais imagens você cultiva sozinho? A tentação cresce no silêncio. A cura começa na luz. Confissão, oração, leitura da Bíblia, proximidade da igreja. Quando a palavra de Deus entra, o disfarce do pecado perde a máscara. Este primeiro bloco fecha com um comando urgente. Vigie os seus passos. Não deixe que o desejo obscureça o discernimento. Há fontes puras onde saciar-se. E há abismos que seduzem com brilho. Escolha a fonte que Deus aprova. Escolha a vida. Quando você caminha pela estrada das escolhas, as consequências são reais e visíveis. Provérbios não fala em abstrações. Fala do homem que, no final da vida, sente as marcas de ter preferido o prazer à disciplina. Ele geme por causa da carne e do corpo gastos. Ele olha para trás e não se reconhece. Perdeu honra, perdeu tempo, perdeu alegria genuína. Pense nas pequenas concessões. Um elogio que se aceita em segredo. Uma relação que começa só por curiosidade. Cada uma delas é um fio que, ao longo do tempo, costura um vestido de vergonha. A insensatez não explode de repente. Ela se instala. E quando o tempo passa, há arrependimento, sim. Mas muitas vezes, sem restauração possível. As consequências são tangíveis. Reputação, saúde emocional, relações familiares. O sábio nos dá um outro retrato. O prazer legítimo. Alegre-se com a esposa da tua juventude. Não é mera nostalgia, é um princípio eterno. O casamento, quando vivido segundo o projeto de Deus, é um lugar de proteção e descoberta do prazer pleno. A intimidade é sagrada porque é o sinal da aliança. É o solo onde se plantam frutos verdadeiros. A fidelidade cultiva segurança. A infidelidade semeia ruína. Há também uma dimensão social no conselho. A tentação não prejudica somente você. Ela arrasta outros. Quando o trabalho é dilacerado por desejos imprudentes, outros se aproveitam. A experiência humana mostra que a ruína pessoal gera impacto comunitário. A palavra de Deus, então, não é egoísta. Ela protege famílias, gerações, comunidades. Agora, entrelaçamos a voz de Paulo. Ele pega essa ideia e a volta para um nível espiritual mais profundo.
O corpo não é para imoralidade, mas para o Senhor. Quando pensamos que o corpo é só matéria, reduzimos o ser humano. Paulo nos lembra que somos templo do Espírito. Isso muda tudo. Cada gesto, cada pensamento, cada olhar ganha gravidade espiritual. E aqui vem o choque prático. O pecado sexual não é só contra regras, é contra o próprio corpo, contra a habitação do Espírito Santo. E se você foi comprado por alto preço, o corpo não é seu para ser usado como quiser. Ele é santuário. A adoração verdadeira envolve a vida inteira, inclusive a sexualidade. A libertação que Jesus oferece não é repressão sem sentido, é dignidade recuperada. Paulo lista consequências e criminosos do reino, e o texto é claro. Quem vive em práticas contrárias ao plano de Deus, corta-se da herança do reino. Mas ele não termina na condenação. Ele estende a mão em esperança. Alguns de vocês foram assim, mas foram lavados, santificados e justificados. A cruz faz o que nossas melhores intenções não conseguem: transformar histórias. Se você sente culpa, saiba que o caminho de volta existe, e é por graça. Como então viver? Paulo dá regras práticas. Não levar disputas à justiça pagã, mas resolver entre irmãos. Não confundir liberdade com licença. Não submeter o corpo à dominação do desejo. Em vez disso, cultivar o domínio próprio, orar, buscar comunidade, submeter-se à palavra. A fé verdadeira se prova em escolhas concretas. Oração nas horas difíceis, leitura da Bíblia que renova a mente, buscar conselhos piedosos, instalar limites práticos, evitar certas músicas, certos lugares, certas conversas. E aqui entra outro princípio vital. A disciplina vale a pena. Hoje pode parecer que você perde algo ao dizer não ao pecado, mas, a longo prazo, a negação preserva a alma e abre espaço para milagres. Cura emocional, restauração de relações, libertação. Fé não é fuga da alegria, é acesso a uma alegria que não se esgota. A pergunta que fica: você quer ser escravo de momentos ou arquiteto de destino? A fidelidade no pouco, nos pequenos nãos, produz liberdade no muito. Se você busca transformação, comece com as decisões diárias. Ore e peça a Cristo por força. Crie rotinas de leitura da palavra. Procure um confessor ou mentor. Não enfrente certas batalhas sozinho. A vida de santidade é prática. Não é glamour, mas é profundo. E o resultado é claro: paz, propósito e esperança que permanecem quando tudo ao redor cai. A transformação que a Bíblia promete começa agora, nas pequenas resistências do seu cotidiano. Chegamos ao momento em que a palavra confronta e consola. Confronta porque lembra que a consequência do pecado é real. Consola porque mostra o caminho da redenção. Não há neutralidade no reino espiritual. Escolhas têm peso. A imoralidade aprisiona. A fidelidade liberta. Paulo levanta outra questão. Como agir entre irmãos quando há contendas? Ele desafia a comunidade a assumir responsabilidade. Se vocês serão julgadores do mundo e dos anjos, por que levam questões menores a tribunais pagãos? A igreja é chamada a exercer sabedoria. Isso é coerência prática. Se professamos fé em Cristo, precisamos demonstrar discernimento em conflitos. A fé verdadeira se manifesta também na maneira como administramos justiça entre nós. E há um clamor pastoral. Prefira sofrer injustiça a manchar a reputação do Evangelho. Isso não é apologia para a passividade diante do mal, mas um chamado à prioridade do reino, à unidade e à testemunha pública. Quando escolhemos resolver entre irmãos com maturidade, mostramos ao mundo o poder transformador de Cristo, voltando ao cerne espiritual. A lista das práticas que desqualificam para o reino é um aviso forte, mas não uma sentença final e última sem graça. Paulo, que é incisivo, também é misericordioso. Vocês foram lavados, santificados, justificados. A restauração é real. A ressurreição que ele proclama não é teoria. É promessa viva. Deus nos ressuscitará. Portanto, para quem se sente perdido, há caminho de volta, arrependimento sincero, confissão, romper com as práticas que aprisionam, buscar comunidade, orar sem cessar e colocar-se sob a palavra e a disciplina carinhosa da igreja. A oração é o canal de força. A Bíblia é o mapa. Cristo é o caminho. A esperança cristã não promete uma vida sem luta, mas promete poder para vencer e transformação real. E o que dizer sobre propósito? Deus não nos chama para negar a alegria. Ele nos chama para um propósito maior. Amar como Cristo amou, honrar a criação do Senhor no corpo e na vida, ser testemunho de milagres, porque a verdadeira transformação resulta em testemunhos vivos, casamento curado, vidas libertas, vocações restauradas. A fé que age muda destinos, e essa mudança é visível. Terminamos com uma chamada clara. Escolha agora. Não adie. A fidelidade começa na decisão de hoje. Busque a palavra de Deus, leia, medite, ore. Confesse as fragilidades. Procure irmãos maduros. Permita-se ser lavado pelo sangue de Cristo, santificado no Espírito.
e justificado pelo Senhor. Que esta mensagem te leve a uma mudança prática. Fuja daquilo que te escraviza. Alegre-se na fidelidade que Deus deu e caminhe em propósito. Jesus tem poder para transformar. A Bíblia revela o caminho. A oração abre as portas do céu. Há esperança, e ela está em Cristo. Fecho com um convite. Se este conteúdo tocou seu coração, ajoelhe-se agora, peça perdão, peça força. Comprometa-se com um passo prático. Um telefonema a um mentor. Restrição digital, tempo de leitura da palavra e viva a transformação. A bênção do Senhor esteja com você. Permaneça na fé e veja os milagres do Senhor manifestarem-se no seu caminho.